Esse vídeo aqui é um papo reto, mas com responsabilidade. Quero falar sobre algo que pode ser muito poderoso, mas também perigoso, dependendo de como você usa a autoterapia com IA. E antes de tudo, já deixo claro, autoterapia não substitui terapia profissional. O psicólogo é essencial, mas entre uma sessão e outra, ou quando você não tem acesso a um psicólogo, no momento, essa prática pode te ajudar a se entender melhor. Autoterapia é um processo de olhar para si mesmo com honestidade, refletir sobre seus pensamentos, comportamentos e sentimentos, buscando se compreender melhor, sem a presença direta de um profissional naquele momento. É como fazer uma autoanálise profunda, um exercício de autoconhecimento. Ela pode ser feita com um caderno, gravando áudios, conversando consigo mesmo em voz alta ou, como vamos falar aqui, usando uma inteligência artificial como um espelho reflexivo. Mas atenção! Não é só sentar e pensar sobre a vida, é preciso ter intenção clara, capacidade de autocrítica, disposição para encarar o desconforto. Autoterapia não é consolo, é confrontar verdades sobre si mesmo. Seja com o caderno, seja com a IA, o que importa é, você sabe o que está fazendo? Você tem um objetivo claro? Você está querendo se entender de verdade ou está querendo ouvir que está certo? A IA é só uma ferramenta. Ela vai refletir o que você coloca ali. Não adianta usar IA, caderno, espelho, gravador de áudio se você não tem essa autocrítica. O problema não é a IA. O problema é você se enganar. Você pode enganar um terapeuta, pode enganar a IA, mas o mais perigoso é quando você engana a si mesmo. Se você vier buscar conforto, aprovação ou validação, vai estar fazendo tudo errado. O foco é desconforto, é você questionar seus pensamentos, seus valores, suas atitudes. O que você acredita faz mesmo sentido? Está baseado em quê? Você está pronto para mudar de ideia? Um erro comum é perguntar para a IA, por exemplo, fulano fez isso, eu fiz aquilo, eu tô certo, né? Essa pergunta já está contaminada. Você está querendo confirmar o que você pensa. O certo seria dizer, aconteceu isso e isso, eu queria saber se as minhas atitudes fazem sentido. Onde eu posso estar errando? Será que faz realmente sentido o jeito que eu penso? Você tem que abrir espaço para essa crítica. Não para ser julgado, mas para se entender. Outro erro é criar apego com a IA. Tratar como se fosse uma pessoa que te entende. Não é. Ela é apenas uma ferramenta, é como uma lente que reflete as suas ideias. Mas ela pode distorcer se você acabar não sendo claro. Ela não sente empatia real, ela não vê seus gestos, sua entonação, suas expressões, é simplesmente texto, e texto pode ser mal interpretado, então seja claro. Fale com objetividade e evite viés. Antes de usar a IA, recomendo você usar o caderno, porque ali as respostas vêm só de você. Isso mostra se você está mesmo disposto a se questionar ou só sentir que está no controle. Se você ainda não desenvolveu a habilidade de autocrítica, de uma forma clara e honesta, a IA pode mais atrapalhar você do que acabar te ajudando. No caderno você treina essa clareza, esse confronto interno, sem risco de enviesar a ferramenta com perguntas mal formuladas ou com intenções inconscientes de validação. O que você pode escrever, por exemplo? Hoje estou triste. Aí você vai pensar o quê? Tá bom, por que você está triste? Escreve lá, por quê? Aí você tem que colocar sua resposta. Depois de responder, vem outra pergunta. Como isso te afeta? Faz sentido esse sentimento? Se faz, por que faz sentido? O que você poderia fazer? Será que você não está exagerando? Como você pode lidar com isso? Você precisa chegar em conclusões. Se só ficar remoendo, também vira ruminação. E isso te puxa mais para baixo. O foco da autoterapia é clareza e não angústia. Se em algum momento você perceber que não há resposta para algo, não tem problema também. Você pode aceitar e viver com essa dúvida. Ou transformar isso num propósito de vida, buscar o sentido disso, como muitos filósofos já fizeram. E se você sente que precisa se apoiar em algo,
tudo bem. Pode buscar uma fé, seja religiosa, seja científica. Todo mundo precisa de algo que ajude a sustentar emocionalmente a vida. A autoterapia não anula isso e, pelo contrário, ela te ajuda a descobrir no que você realmente acredita. Antes de você entrar de cabeça em qualquer processo de mudança, principalmente usando algo como a autoterapia com IA, é importante parar e refletir sobre algumas ideias. Essas reflexões podem evitar que você acabe fazendo autossabotagem sem perceber, ou espere resultados mágicos de um caminho que é, por natureza, gradual e interno. A importância do ambiente no seu processo de mudança. Seu ambiente influencia diretamente no seu humor, seu foco e até na sua autoestima. Às vezes o problema não é nem você, é onde você está inserido. Às vezes você acha que é preguiçoso, mas está num lugar onde ninguém te incentiva, onde tudo parece sem sentido. Como é que você vai querer ser produtivo num lugar que te puxa para baixo o tempo inteiro? Às vezes você se sente preguiçoso, se sente desmotivado, mas aquele ambiente não te valoriza. E aí você não tem motivação mesmo. Se te jogam para baixo, se você é desvalorizado, como você vai buscar motivação? Então, presta bem atenção nisso. Uma coisa também é que às vezes as pessoas têm uma falsa ideia de que mudar é virar uma nova pessoa. Mudar não é se apagar e virar outra pessoa, é evoluir a partir do que você já é. Você não precisa se transformar em outra pessoa, você precisa se entender e usar o que você tem de melhor em você mesmo, do seu jeito. A diferença entre se criticar e se maltratar. A autocrítica real te faz crescer. Mas tem muita gente que está se maltratando e achando que isso é sinceridade. Falar mal de si mesmo o tempo todo não é autocrítica, é tortura. Se você cobrar sem entender o porquê, só te afunda mais. A crítica de verdade tem que te empurrar para frente, não te afundar. Ela tem que ter um propósito e tem que ter uma base, um fundamento. Não adianta você ficar simplesmente falando mal de si mesmo e não chegar a lugar nenhum. Isso daí só vai te jogar no limbo. Muita gente tem um medo interno de se perder ao crescer, de perder a própria identidade. Mas na real, às vezes o que a gente ganha é justamente a liberdade de tirar o peso morto, sem perder a essência. Tem gente que tem medo de melhorar porque acha que vai deixar de ser quem é. Mas crescer não é trair a si mesmo, é se libertar. Muitas ideias que a gente carrega são apenas bagagens antigas que já não nos servem. Às vezes, você está parado, medíocre, não porque é incapaz, mas porque está segurando uma identidade que te foi imposta, que não encaixa mais em você. Isso está errado, você pode e deve se libertar disso. Muita gente tem medo de descobrir que está errado, mas esse é o problema. Se você não aceitar que isso acontece, é muito pior, porque aí você vai estar errado e perpetuando esse erro. O ideal é que você procure encontrar onde está esse erro para você corrigi-lo, melhorar a si mesmo, porque mudar não é problema. Mudar não é uma coisa ruim. Mudar, ver que você estava errado e corrigir esse erro é a evolução. Se você tem uma opinião X hoje, você não precisa manter essa opinião para o resto da sua vida só porque um dia você decidiu ter ela. Não é assim. Você pode mudar essa sua opinião, evoluir sem deixar de ser você mesmo. A ideia é que tudo seja uma construção lenta e não mágica. A mudança não é uma chave que vira de uma hora para outra. É uma estrada feita de passos pequenos, consistentes e consistentes. Você não vira alguém melhor do nada. Você constrói isso em silêncio, nos detalhes, no pensamento que você repete, na escolha que você faz mesmo quando ninguém está vendo. E, na verdade, ignore o que os outros pensam. Não tente agradar ninguém, seja você mesmo. Mesmo que você saiba se autoanalisar, o psicólogo enxerga o que você não vê. Ele observa sua fala, suas expressões, seus silêncios. A IA não faz isso. Você não faz isso. Além disso, o papel do psicólogo é te ajudar a conquistar a autonomia emocional. Isso inclui te preparar para fazer uma autoterapia verdadeira. Mas, mesmo assim, em algum momento você vai precisar dele.
Até psicólogos fazem terapia. Por que você e eu não iríamos fazer? Se você não consegue questionar suas crenças que você tem, né? Suas crenças políticas, religiosas, seus valores morais, se tudo que você quer é reafirmar o que você pensa, então a autoterapia não é para você, pelo menos não ainda. Isso é o que você precisa desenvolver primeiro, a humildade de duvidar de si mesmo. E o lugar ideal para fortalecer essa habilidade é com um profissional, porque o objetivo do terapeuta não é te deixar dependente, mas sim te dar autonomia. É com ele que você aprende com mais segurança a pensar sobre si mesmo e a questionar com honestidade, sem se perder ou se punir por isso. Se você se irrita quando ouve um argumento lógico contra suas ideias, então ainda precisa de acompanhamento para desenvolver essa maturidade. E tá tudo bem, todo mundo tem um ponto de partida. Quando você for usar a IA, não espere que ela diga se você está certo ou errado. Peça uma análise imparcial, conte os fatos com clareza, peça os dois lados, peça argumentos e não vereditos. E depois disso você vai estudar esses argumentos, ver se fazem sentido e aí vai construir sua própria conclusão. Se quiser, leve isso para o seu psicólogo, mostre a análise, os textos, as dúvidas. Isso vai economizar tempo e aprofundar a sua consulta. O profissional vai entender mais rápido a sua situação e vai poder te ajudar de uma maneira melhor. O que está acontecendo muito ultimamente é as pessoas deixarem os vereditos na mão da IA, querer que ela tome decisão por elas. Então é algo que você tem que tomar muito cuidado, que você não deve fazer. Você não vai colocar a sua autonomia na mão de uma ferramenta. Não perca essa autonomia, porque é ela que te dá a capacidade de você ser um ser autônomo, dono da sua própria vida. Você pode decidir o que fazer. Não jogue isso essa decisão na mão da IA ou de qualquer pessoa, que não seja você mesmo. Bem, não foi fácil fazer esse vídeo. Tive medo de ser mal interpretado, medo de estar falando com alguma intensidade e alguém entender errado. Porque não é brincadeira. É sua saúde mental que está em jogo e saúde mental abala tudo. Não só você, mas também sua família e seus amigos. Se você está num momento de desespero, cara, por favor, mano, não ignora isso. Existem situações que exigem atenção imediata. Procure ajuda de um profissional. Vai a um posto de saúde, um CAPS, uma UPA. Se você estiver em risco, ligue para o Centro de Valorização à Vida, no 188. É gratuito e funciona 24 horas. Não fique sozinho. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem e responsabilidade com a sua própria vida, cara. Eu queria que a ajuda psicológica fosse algo simples e acessível para todo mundo, mas infelizmente não é. O sistema é falho, a fila é longa e muita gente fica desamparada. É por isso que cada passo que você dá em direção do autoconhecimento importa. E se você tem a oportunidade de se entender um pouco mais, mesmo que sozinho ou com uma ferramenta como a IA, isso já é um começo importante. Mas nunca deixe de lutar pelo que é seu, que é o de direito, né? Que é o acesso à saúde mental de qualidade. Por isso que eu levei tão a sério esse conteúdo e eu espero que você leve a sério ele também. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. O principal é que esse vídeo tenha te ajudado, é isso que eu espero. Peço que você comente, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, porque eu pretendo trazer mais vídeos sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, algumas opiniões. E até por isso, né, o nome do canal é esse, Detonando a Vida. Pode discordar à vontade, eu adoro isso. Ponha seus pontos contrários e seus pontos a favor nos comentários, porque é a discordância que leva a gente para a evolução e para o crescimento. Tamo junto, um grande abraço e até mais!